E a intenção de gerar impacto no ecossistema. Isso é o que une todos vocês aqui. Não é só o negócio que vocês estão construindo, mas o desejo de gerar um impacto, de ser protagonista na transformação do ecossistema. Estar com vocês é para mim não só um motivo de orgulho, inspiração, aprendizado e a certeza de que eu fiz alguma coisa certa nessa vida. Meu, que lindo! A calma da mente te levará ao unicórnio. Aê! E aí os astronautas, logo na época da pandemia, e aí teve uma palestra, um bate-papo com eles, e aí a pergunta é, vocês estão aí num ambiente remoto, como é que é trabalhar remoto lá do espaço? Né? Aí os astronautas falam, calma, porque a gente escolheu vir para o espaço. A humanidade não escolheu trabalhar de forma remota durante a pandemia. E a gente foi treinado para trabalhar no espaço, a humanidade teve que acelerar muito rápido. Mas tem uma boa prática que nós astronautas fazemos aqui, que é muito simples. É o seguinte, todo dia de manhã eu faço o meu auto-check. Eu me observo, acordo de manhã e falo o seguinte, eu estou bem ou eu não estou bem? E aí não tem esse agora, mais ou menos, ou eu estou bem ou não estou bem. Se eu não estou bem, eu sou obrigado a pedir ajuda. Não tem esse negócio, pode ser que não aconteça comigo, é tirar um pouco desse orgulho e fazer, eu não estou bem, vou pedir ajuda, pode ser uma ajuda maior, menor, mas eu vou pedir ajuda. Agora, se eu estou bem, eu sou obrigado a ajudar. Então, por isso não tem o meio termo. Se eu estou bem, eu ajudo. Se eu não estou bem, eu peço ajuda. Então, eu queria fechar dessa forma para a gente falar sobre esse tema. Tem uma série de outros assuntos que a gente pode aprofundar, pode detalhar com ferramentas, com dados, com provocações, mas a mensagem principal é: nós estamos com um grande elefante na sala e o tema da saúde mental pode ser que impeça o próximo crescimento, a próxima performance. E pode ser que cobre um custo muito alto. Talvez para o resto da vida, talvez momentâneo, e nós não queremos que isso aconteça. Então, por favor, preste atenção nisso. Quero agradecer todos. Obrigado. Eu tomei uma decisão de vida baseada nisso. Eu ia para a França, dirigir a seleção brasileira, para a Olimpíada do ano que vem. Tinha até um projeto, quero chegar à final do Brasil e ganhar uma medalha de prata. Seria isso? Mas é isso. Foi, não foi. E a minha filha de 13 anos, eu assisti a proximidade da minha ida, ela, minha separação estava ficou. E no dia seguinte, liguei para os caras, terminando junto com todos os jogadores. Só o jogador mais próximo de mim que não participou, que é o jogador do meu filho. Todos os outros participaram. Eu disse, olha, não tem como ir. Cheguei a saber resolver, não, mas tinha que estar próximo e buscar ajuda naquele momento de insegurança dela. E eu tomei uma decisão muito clara em relação àquilo, abortei um projeto que era um projeto bacana. Eu disse que havia um dia de preocupação, né? Com o Brasil, com o Brasil, mas, cara, uma Olimpíada, dirigir uma seleção, profissionalmente seria legal. Mas, e aí a minha filha no passado da França ganhou a Olimpíada, a minha mais velha, bullying, né? Total, ela está sempre. E aí, pai, está arrependido? Eu digo a vocês, zero arrependimento. Pela primeira vez, eu não transgredi nos pilares que devem guiar nossas decisões. Qual o primeiro pilar que deve guiar a nossa decisão? Saúde. Física, emocional. Mental, saúde. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Não é que nós vamos dedicar mais tempo, muitas vezes, a família. Em certos momentos, certamente, você vai estar focado no trabalho, só que vai consumir mais tempo. Eu tenho uma reflexão para lançar em relação ao tal do equilíbrio. Quer trabalhar profissional pessoal, não é? Está lançando esse dilema, como é que é, não é? O equilíbrio tem alguma coisa a ver com você sai de casa para trabalhar, de madrugada, para fazer, para acontecer, para treinar, com o mesmo entusiasmo, você volta em casa à noite para ficar um pouquinho de tempo, com a filha pequenininha, com o filho menor, para explotar, para funcionar ali, não. Mas o mesmo entusiasmo. Se não houver entusiasmo, é atenção. Então, alguma coisa que você equilíbrio aqui. Então, a gente tem que pensar sobre isso, de saúde, né? Família e trabalho, saúde. Se não tiver, não vai cuidar do resto, tá? E aí tem que reconhecer a saúde que cada vez mais relação, é o físico relacionado. Não estiver emocionalmente bem, vai haver algum tipo de conexão com alguma questão física também. Mas vocês sabem disso, aí tem tantas questões ligadas à questão de estresse e tal. Deve ser. Tá bom? Então, obrigado, turma. Obrigado, coach. Obrigado, pessoal. Até na hora que eu percebi que eu ou alguém do meu time está passando por um problema associado. Ajuda. Tem que procurar alguém, tem que fazer. Não adianta você querer achar que vai resolver sozinho, não vai fazer.
Pode ser, claro, às vezes, dependendo, uma ajuda profissional, de alguém capaz. Mas mais do que isso, alguém que você confie. Aconteceu um fato com um grande atleta brasileiro, chamado a participar de um grupo para jogar na liga, ela está mal. Então eu podia falar com você, e por eu conhecer, me chamei de tio e tal. E coincidentemente, a nossa psicóloga do time, a psicóloga do esporte, ela estava comigo lá. E eu então falei, nós tivemos uma reunião no dia seguinte, esse grande campeão tinha acontecido, ele estava. E ele, nós tivemos uma reunião, eu, o advogado e ele, um atleta ontem, ele estava ali. E aí nós estávamos na reunião no Zoom, ele chorava, as lágrimas pularem. Que choro. Tio, eu não posso competir, vou morrer afogado. Eu falei, calma, você não vai competir. Vamos lá. E aí, essa psicóloga, quero que você converse com uma pessoa. Se você gostar, se tem confiança, conversa com ela. E ela começou a trabalhar com ela. E aí nós criamos uma rede de proteção, uma rede de apoio, né, para que ele pudesse se sentir seguro e poder respirar e ser. E ela foi detectar se, ao chegar nesse ponto, seria necessário aí um psiquiatra. Seria, dependendo do ponto que estava essa história, que vai além de medicar, etc. Não estava, ela foi tratamento, terapia, etc. Foi dando aí, condições aí, retomou, decisões importantes também na vida dele. Mas o fato é que se chegou e vai chegar muitas vezes, não percebe a coisa, se instala medidas, na hora de tomar medidas corretivas certas. Eu acho que assim, sem uma ajuda profissional, realmente foi. Eu tenho experiência, eu posso ter experiência de vivência em situações próximas. Eu não sou eu a pessoa que vai conseguir. Porque é prover as condições para que a pessoa possa realmente lidar com aquilo e reverter aquela situação. Muitas vezes você vê essa menina que vem no meu ela deve ser internada, entendeu? E o profissional tal, cuidado. Então, assim, eu acho que de uma outra forma que não seja procurar e não imaginar que nós seremos capazes. Atenção. Os artigos, não sei se vocês receberam, o professor Boris, que é um dos principais professores de liderança, e que o tema do artigo é o que o seu cérebro precisa agora. E aí você fala, não, vai vir um artigo de Harvard, o que o seu cérebro precisa agora, vai vir aqui a solução global, a bala de prata. Quando na realidade ele lista 6 elementos que são muito, muito simples do nosso dia a dia, mas por serem tão simples assim, a gente acaba não prestando tanta atenção. E eles são, basicamente, é o fundamento para você ter uma boa saúde mental que vai gerar toda a performance que se espera de você. Então, a primeira coisa é o sono. Então, verificar quantas horas de sono você precisa. Hoje tem uma série de aplicativos que ajudam nisso, mas você tem livros também que te ajudam, mas o sono é o primeiro passo. O segundo passo é a alimentação saudável com hidratação correta. Então, muitas vezes a gente não se hidrata e isso também afeta a performance e a própria alimentação. Terceiro elemento, esporte. Inclusive, o novo livro do Nizam Guanais, com o psiquiatra dele, ele sendo psiquiatra, a recomendação número 1 do consultório dele, fazer um esporte de alta performance. Isso vai ajudar, e toda a neurociência já provou isso. Quarta recomendação é ter períodos de downtime, períodos em que você vai se forçar a não fazer nada do que está na sua rotina. Você coloca na sua rotina, sair da sua rotina. Essa é a ideia. E aí você vai para momentos em que é nesse momento que você está focado no problema, e quando você vai lá dar um mergulho, faz uma caminhada, vai ter contato com a natureza, magicamente a ideia vem. Quinto item é terapia, então algum tipo de processo com um profissional, pode ser coach, pode ser psicólogo, pode ser o que for, mas alguém com quem você vai falar e organizar seus pensamentos. E o sexto item, que é a principal ferramenta da prática da presença, o Bernardinho comentou aqui, que é o momento seguinte do dia da derrota de 2012, em que o tempo inteiro era performance, a performance não veio. O que veio no dia seguinte? A presença. Ele estava presente para o time. E a principal prática de presença é a meditação. E tem diversas formas de meditação, já é praticado pelo ser humano há mais de 4.000 anos. O grande ponto é que nos últimos 30, 40 anos a neurociência foi capaz de colocar eletrodos na cabeça das pessoas e ver o efeito benéfico dessa prática, que muitas vezes está associada ao orientalismo, e aí por isso tem associação com religião, com espiritualidade, e quem quiser ir por esse caminho, ótimo, mas a neurociência já comprova os benefícios, tem uma série de artigos e pesquisas científicas nesse sentido, da importância de você fazer uma prática diária. Então, da mesma forma que todo mundo aqui, imagina, toma banho todo dia, certo? Todo mundo escova o dente todo dia. Você faz sua higiene física, corporal, e faz sua higiene bucal. A pergunta é, todos aqui fazem diariamente a higiene mental? Na mesma disciplina que você faz a sua higiene do seu corpo e da sua boca, a higiene bucal?
Sim ou não? Fazemos a higiene mental diariamente? Tenho dúvidas. Então, exatamente. Então, essa é a provocação. A prática de presença, a prática de meditação, com base no que a neurociência traz, ou com base em alguma outra corrente que você considere que faz sentido para você, é fundamental para a alta performance. Para ter mais performance, nós vamos ter que ter menos presença. Mais presença que gera mais performance. Então fica essa recomendação, em especial o entendimento do estudo da principal ferramenta do universo. Qual que é a principal ferramenta que o universo tem? iPhone. Nosso cérebro. Então, como que o nosso cérebro funciona? Quantas vezes a gente teve essa aula na escola? Como o nosso cérebro funciona? Como que eu consigo me conhecer melhor? Agora, mitocôndria a gente estudou bastante. A fórmula de Bhaskara. Eu não usei a fórmula de Bhaskara essa semana. Não sei se vocês precisaram usar a fórmula de Bhaskara, a reprodução dos fungos. Mas o entendimento de como que funciona a córtex pré-frontal, o sistema límbico, todas as questões dos neurotransmissores, assim, a ideia não é entrar muito aqui na questão anatômica e fisiológica, mas a importância de entender como a gente funciona. E aí, com isso, a neurociência vai trazer para a gente entendimento de como é que são os nossos gatilhos emocionais, como é que a gente não se coloca na nossa melhor versão, para que a gente possa, então, fazer essa prevenção. Tanto para a gente não entrar na estatística dos 90% dos empreendedores de alta performance que possuem, estão passando ou já passaram por burnout, e também, naturalmente, orientar o time. E para a gente fechar aqui, que estamos chegando no final do painel, investir nas pessoas. Investir nas pessoas que sejam humanos. Eu acho que isso é o mais bacana, é o mais importante. Esse ponto que a plataforma novo, que a Nela está promovendo, é vocês parem para pensar, awareness em relação a esse ponto, que vocês busquem esses elementos. Né? Quando a gente promove grupos de atividade física, grande parte vai abraçar isso, que gera, né, os xadrez, que é muito história, não sei o que é, mas criar essas possibilidades, testar as possibilidades, para que eles sintam, as pessoas se sintam confortáveis, se sintam cuidar, um elemento, uma ferramenta fundamental para que a gente possa ter. Eu, por exemplo, não faço uma atividade pela manhã, de uma certa maneira, o dia fica menos eficiente, fica mais condicionado. É uma questão. Se eu não meditar pela manhã, eu também não tenho tanta clareza, não me sinto tão bem. Se eu não comer bem, se eu não tiver. Eu acho que a primeira coisa é a busca da autodisciplina e lidar com essas questões de um sono de qualidade, etc. Então eu tenho que buscar isso. Como é que eu consigo um sono de qualidade não recorrendo a medicamentos? Como é que eu consigo estar lúcido, com energia, sem recorrer a cafeína permanente, outras minas quaisquer que possam nos trazer energia? No meu caso, especificamente, o exercício é uma questão e pequenos elementos de disciplina que condicionam o processamento do meu dia. Essa brincadeira, que não é uma brincadeira, que eu me serve arrumar a cama todos os dias, para mim é um gatilho de disciplina. Quando eu me sinto disciplinado, eu me sinto bem. Aquela história, se eu toco por um motivo, eu já toquei, o botão soneca fica um pouco mais, aquilo condiciona o meu dia. Se eu levanto, arrumo a cama, arrumar a cama, eu falo, pera, meta cumprida, vou tomar um pouco d'água, vou me hidratar, vou me alimentar corretamente, vou fazer exercício, vou dar uma olhada, vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, esses pequenos triggers, pequenas ações que vou meditar 10 minutos, tem coisas que eu quero incorporar, que eu quero fazer. Então, eu acho que a partir dali é tentar entender quais são os triggers, quais são as ferramentas que impactam positivamente os nossos times, os seus times. A atleta canadense, ela precisa. E ela é uma energia bacana e tal, e ela gosta de trabalhar. Mas ficar naquela coisa só do overtraining, se não tiver, eu percebia, claramente ela precisa de, como é que eu diria, diversão fora dali, com o time, com ninguém, tal. Vamos ver um stand-up, ela quer coisa, e ela se sente, ela vai treinando, faz mais que todo mundo, fica mais que todo mundo, etc. Por cada uma tem a sua, uma que está em casa. Então, você falou do doping lá do Ícaro. Isso. Só que nós temos também o doping corporativo. Né? Quem nunca exagerou no café, Red Bull, remédio para dormir, remédio para acordar. A pergunta é, como não deixar acontecer comigo e como não deixar acontecer com o time? Como que eu previno esse cenário, que é um cenário que está acontecendo fortemente? A gente está aqui, primeiro, sinceridade do cara em trazer. Nenhum outro tinha derrotas. Ou eles estavam cometindo, ou não, eu não saberia como lidariam com uma derrota. Se não tiveram ainda, e se tiveram agora, como é que faz? Duas coisas. Sinceridade absoluta, porque teve uma derrota, assumiu a responsabilidade. Né? Então, dois,
que ele tinha dado a volta por cima, né, apesar daquele percalço enorme, que ele tinha se reagido, se recuperado, se voltado àquilo ali. E aquilo ficou na minha cabeça, foram de pessoas. Ele não menciona a questão da remuneração, etc e tal, mas ele fala ali. Então são assuntos que não tinham nada a ver, mas tinham a ver com aquilo que eu queria para o meu time. Ou se não a derrota, ela vai, aconteceu aqui, vamos seguir em frente, vamos nessa. Da questão da resiliência. Uma lista de coisas do que você não quer mais fazer, você pega o seu currículo, é isso. E o segundo, que no currículo é igual lápis de cemitério, né? Ninguém escreve no lápis de cemitério assim, aqui morreu um sacana devendo pro cunhado. Você só escreve coisa boa, só coisa maravilhosa, você fez e aconteceu. Mas a gente ainda tem esse problema de que a esmagadora maioria dos processos seletivos da empresa são voltados para duas etapas só, que é a análise de currículo e uma entrevista, e normalmente uma entrevista desestruturada. Então a recomendação é que considere os elementos comportamentais, socioemocionais como critérios de avaliação e tenham mais etapas que consigam, pelo esse design do processo seletivo, te ajudar. E temos aqui as pessoas especialistas em processo seletivo vão poder falar melhor do que eu. Então, usando método de crescimento acelerado. Nós estávamos falando aqui anteriormente, falou do dilema, cultura e desempenho. Não, comportamento e desempenho. É um dilema, né? O outro é cultura e crescimento. Se eu vou contratar muito rápido, será que aquelas jovens que eu estou contratando estão alinhadas com o que sejam os nossos princípios e valores do mundo? Será? Porque é muito difícil. Na velocidade que exige, você vai ter a tecnologia fantástica para dentro. Então, você não aguenta, mas o cara quer mandar embora, não acontece não. E ele continua sendo excepcional na tecnologia, só que ele não respeita ninguém, ele não se comunica corretamente, vai para do time, então, comportamentalmente ele não funciona. Né? E essa é uma das questões, assim, eu acho, só ocorreu. Né? Um erro que eu cometi lá atrás. Quando eu dei uma jogadora americana, quando o dólar estava 2, eu não consegui contratar. E ela tinha vontade de jogar comigo, então ainda tinha um diferencial assim, pô, ela queria, tá ok. Seleção americana, capitã da seleção americana, tinha sido vice-campeões olímpicos e tal, ok. E falei, essa vai ser eu. Ó, a jogadora chave, vai ser a minha key player aqui, a minha, né, ponta de lança da minha empresa, pô, experiência internacional. E se você olhasse o currículo dela, futebol seria assim, se fosse futebol, né? Eu não conhecia. Ela teve já um ano no Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, só nos maiores times. Falei, caralho, seleção americana, só nos grandes times, essa menina vai arrebentar. E ela veio. Craque, jogava, fazia, mas alguma coisa não ia. Ela que eu chamava de uma lonely wolf, uma loba solitária. Ela não se integrava no mercado, porque não tem a ver com a baile, ela era assim. Nada a ver com aquilo que a gente, do time jovem, precisava dessa conexão, ela não se conectava. Ponto. Ela acaba a temporada, a minha principal jogadora, na tribuna, ela nem veste roupa na final para usar o jogo com ela. A Gabi, que hoje da seleção, que ela tinha 17 anos, titular. Lá na quadra, nós ganhamos o campeonato sem ela jogar. Qual foi o meu erro? Ao olhar o currículo dela, o resumo de tantos títulos, ela ficava cada ano num grande time. É tão óbvio, parece. Na hora, cara, fiquei encantado com aquele currículo. Porra, campeão no Barcelona, campeão. Não são esses times, correspondentes, sabe? Eu não vi que ela, alguma coisa de desconexão, ela não criava pontos qualquer, ela aí rodava. Então, assim, eu acho que você, alguém que tenha iniciado, já ficou um rapaz também, amigão meu de uma empresa, catering e tal, querendo saber informação de uma rapaz que tinha passado numa empresa que eu sou um pequeníssimo sócio lá, que era a Nobu, né, de laticínios veganos, castanhas e tal, uma rapaziada maravilhosa, super bacana. Passou lá um tempo, rapaz. E aí eu comecei a informação de alguém que jogou com ele um tempo. Essa é a melhor informação. Quem dividiu a quadra com ele. E aí eu tive um feedback, passei o feedback para esse cara. Acho que essas são, na minha opinião, informações, né, elementos mais relevantes do que o currículo. Até porque o papel aceita tudo, né? Estava aqui, eu sou péssimo nisso. Péssimo. Eu vi e dizia, cara, eu tenho que melhorar isso. Jogador de estilamento, você ir lá treinar com eles, a paranoia do próximo. A paranoia do próximo. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Eu estou melhorando. É restaurante secreto em São Paulo, que parece que o coach às vezes vai lá porque não pode filmar, né? Então ele vai. Lá atrás, patrão, quero falar. Se você não tivesse feito nada, eu estaria pé da vida com você. Porque eles já esperavam que eu fizesse alguma coisa. Por quê? Eles estavam incomodados com o comportamento daquele momento. Nada contra o cara, pelo contrário.
mas o comportamento era arduo e inadequado para aquilo que nós acreditamos que fosse o nosso diferencial. Né? Nosso diferencial era aquele de trabalho, dedicação. Quantos vocês acham que eu tenho um prêmio individual nos campeonatos? E às vezes são prêmios altos individuais. O Campeonato Mundial 2002 foi o prêmio mais alto que já teve, $100 mil para o melhor 5 jogadores, para o atacante foi 5. Eu fiz a proposta aos jogadores. E o prêmio pelo título mundial, olha só, temos uma empresa, se a gente for o número 1 do ranking mundial, cada um vai ganhar R$20 mil. Mas se eu tiver o melhor vendedor, ele vai ganhar $100 mil. Ele vai querer ser o melhor vendedor ou a empresa campeã do mundo? Melhor vendedor, né? Conta é fácil, 500 vezes versus 20. E eu fiquei preocupado por quê? Se o foco fosse apenas no prêmio individual e não focasse na vitória como um todo, e aí em 2002 eu fiz uma proposta: se algum de vocês for premiado, você precisa dividir. De que maneira? 50% fica com você, $50 mil para esse prêmio. Dos 50, serão divididos entre os outros 11 jogadores. Quem é que vai ser o atacante sem um bom levantador? Quem é que vai concluir no comercial se não tiver um bom aqui, um bom aqui, um bom aqui? Não tiver um bom híbrido, que é back-office, híbrido é suporte, já não faz ponto, para propiciar aquilo lá. 2002, eles concordaram, 2002 se tornou nosso modo operante. Todo prêmio individual tem participação coletiva. Mas isso pode. Um rapaz na internet botou uma vez, e aí os comentários foram quase, eu ouvi lá nos debates, foi legal. Pode alimentar o medíocre e vai se beneficiar. Vai se beneficiar. Até que ele não vai ficar muito tempo com o medíocre. Agora, aquele que parece medíocre, ele não é tão capaz, ele é um backup importante. O grande titular, ele é treinado todo dia pelo reserva. Reserva nunca vai ser, talvez, vai ter o dono daquele cara, mas ele desafia o titular. Eles entenderam como tal. E a cultura se torna tão forte a ponto de eu não ter que cortar. O próprio grupo espera aquele jogador que não está alinhado com a nossa cultura. Mas são decisões difíceis, duras. Consta macro, se não for racional, mas isso aqui não é racional, mas se torna basicamente injusto. Não torna ao contrário. Não é justo pelo que ele fez, mas é justo no racional de contusões e capacidade de entrega está no presente. Não é justo como o cara é o melhor jogador do mundo, foi ele o melhor do mundo, mas é justo como o racional de que ele está contaminando, intoxicando a nossa cultura, que é a nossa base de sustentação, ela está sendo prejudicada. Mas aí novamente aparece essa questão do técnico versus o comportamental. Então, o melhor jogador do mundo, melhor levantador e melhor jogador do mundo, tecnicamente é o que todo mundo está vendo, são métricas claras. Está cortando ele, porque não está vendo o intangível, que é a transgressão da cultura, sem julgamento de caráter da pessoa, é a aderência aos valores daquela organização. Em compensação, o Murilo, ele tecnicamente não estava bem porque estava contundido, mas comportamentalmente ele era o capitão do time, não tinha ninguém mais aderente à cultura do que ele, mas também não estava entregando. São os dois dilemas importantes. E a performance é uma questão da cultura também, né? De alguma forma está A grande questão é essa. Quando conta a história de um jovem talentosíssimo do time Razão. Razão não está nos comentários de cérebro, precisa de números, precisa de dados. E nós tínhamos uma missão física, alguns jogadores mais veteranos, sem condições físicas. O Souto se machucou, o Giba com a fatura de estresse, o Murilo, enfim, algumas questões. Em 2016, eu cortei um jogador totalmente aderente à nossa cultura, que era o Murilo. Sabe aquele cara que era teu, parceiro de batalhas e batalhas e batalhas, e está ali, só que não estava mais produzindo, porque estava fisicamente mal, machucava, não recuperava, tinha que cortar o cara. E porra, também parecia injusto, imagina. Eu chamo o seguinte: se você também, em função dessa relação que você vive hoje, parceria, cumplicidade, nas batalhas anteriores, com aquela pessoa que é teu partner ali, teu negócio, mas ele não entrega, ele não entrega, ele não entrega, eu costumo dizer que você estabelece uma cumplicidade perversa. Você quer ajudar? Ajuda na física, mas não na entrega. Mas é dura. Tem que cortar alguém que está com você há 20 anos, que é um teu colaborador, fez. Está tentando, está dando certo. O que você faz? O que você faz? Não se tornou uma crise maior, porque o Murilo, mais chateado, e ficou muito chateado, porque ele entendeu que aquilo era justo. Ou ao menos, não, anterior, 16 não, 2000. Você tem uma decisão na sua empresa, difícil, dura. Você tem um time bem sucedido, no nosso caso, campeões olímpicos e mundiais. Se eu tivesse feito alguma coisa injusta, incorreta, incoerente, o restante da equipe teria que continuar a me seguir como líder, ou teria me rifado da condição de líder? Os caras, não, ele vai fazer isso comigo amanhã. Isso é injusto, é incorreto, é parcial, é incoerente. Isso não é um líder mais pra mim. A minha filha abandonou a advocacia por isso, pelo tratamento de alguns advogados em relação a uns estagiários.
e ela teve uma crise de saúde no negócio estomacal, fui levar ela para o hospital, deixei minha menor com o vizinho, que eu estava com as duas em casa, o casal vizinho da gente, fui para o hospital com ela, numa ambulância, porque ela não estava conseguindo o carro, ela estava muito mal. E aí, tinha que mandar. E aí ela mandou uma mensagem no escritório, à noite lá, que ela não poderia ir tal, tem que mandar um atestado médico e tal. Eu fiquei chateado, mas estou madrugada, tipo assim, sabe? Não, estou abonando, estou com o atestado médico. Aí eu tirei uma foto dela na cama do hospital, com soro e tal, e mandei no WhatsApp. Não disse que ela era filha e tal, uma história de organização. Os 3 piores ambientes. E aí, eu. Médico, publicidade, advogado. E essa que ela fez depois? Não fico mais aqui, porque não foi comigo, eu fui com vários colegas meus, e ela no tipo, né? Eu confesso que eu passei a noite pensando no speech. Vou elaborar aqui um speech bacana para os caras. Não vinha nada. Dizendo que eu tentei me comunicar com o tio e tinha uma mulher. Ninguém veio conversar comigo na vez. Estava naquela dor da derrota, ruinando aquela história, da forma que ela foi reduzindo. E as críticas, aquela coisa toda e tal, e tal. E eu cheguei lá para falar com os caras. Sabe quando você chega para um negócio aqui, eu não sei o que eu vou dizer para os caras. Alguém já sentiu assim? Aí ele chega na tua frente, toma todos, eu aqui. Eu fiquei 5 minutos. Eles começaram a se cutucar, né? Cutucaram o filho do meu filho procurou. Meu pai correu lá, mas pai alto, né? Eu aqui, calado. Você não eu quebrei o silêncio, galera. Eu não sei o que tem que dizer para você. Mas não é o que eu vou dizer para vocês que vai mudar e que vai. Bom, não, é o que eu vou fazer. Na dificuldade, isso logo numa aula, isso com as meninas, muito interessante, mas o cara estava lá. Não é o que nós vamos dizer, é o que nós vamos fazer. Que apontar Deus é a coisa mais fácil que tem. Estar lado a lado, ombro a ombro com eles, é a coisa mais importante a ser feita. Chegando naquela área, nossa, não deu, etc. Tem um problema aqui, travou. Sai de Curitiba e vai lá para ceder, não sei aonde, está lá com os caras. Isso é a confiança que eles precisam. Do bom você. Esse é o de fazer isso. E não é fácil, a vontade de dar um tapa em alguém que fez uma besteira qualquer, dar um burro que os caras fizeram aquilo. Mas ele não precisa daquilo, aquilo não vai resolver a situação. Precisa de confiança. Você demonstrar a confiança em nós estamos aqui. Perdemos isso aqui, foi duro, foi difícil, mas eu estou com vocês. Por vocês que amanhã estarei de novo aqui, para vocês. Para vocês. E você é o primeiro a chegar. Vou preparar tudo para vocês treinarem. Acho que essa é a coisa mais, essa é a mensagem mais importante. Não é o que nós fazemos, é o que nós dizemos. Depois, galera, foi bom, está tudo bem e tal. Amanhã vamos começar de novo a treinar. Eu não vou, porque eu estou mal, não vou, deixa a galera lá. Ou então fala, não corta alguém, tira alguém, porque se for culpado. Agora tem uma coisa que é importante nesse processo de decisões. Eu acabei de saber pelo meu filho, conversei com a comissão técnica depois do treino. Foram para Recife, jogam Sul-Americana em Recife essa semana. Ele acabou agora, joga masculino. Então 15, jogam 14. Aí a dificuldade das conversas duras. Um era para ter sido cortado hoje para não viajar para Recife, se era cortado no Recife. Você pode escrever 14, mas levar os 15. Está errado. Tem que levar ou não. Ei, eu também já fiz isso, só dói pra cacete mesmo. Eu cortei um grande jogador num certo momento, para acompanhar o Ricardinho, que estava vendo transgressões de valores. Naquele momento ele estava transgredindo aquilo, uma coisa essencial. Disciplina zero, treino tanto, não faço, intensidade, sou eu e tal, porque ele virou o mal do mundo. Você tem que fazer alguma coisa. Se ele fizer o que é conveniente para manter aquele jogador, você vai condicionar, porque a cultura dele, aquilo tem a ver com aquilo que você tolera. Você tolera esse comportamento, aquilo se tornou o padrão do seu time, da sua empresa. E aí precisa fazer alguma coisa. E as pessoas muitas vezes criticam. Poxa Deus, eu não sei se é tudo certo. Eu acho que sim. Nunca tenho certeza se é 100% certo. Mas a pergunta que eu faço aos líderes quando eles perguntam dessa decisão é assim, na hora, tem um misto de revolta, quebra um pouco as coisas, assim, as placas não quebraram nada assim. Mas é um misto de revolta. Você falou para eles? Frustração. Eu falei para eles? Pois você está lá, faz parte. Sabe aquela derrota massacrante? Você vai fechar um contrato, vai mudar o patamar da tua empresa. Está tudo certo. Na hora de assinar, deu errado. Deu ruim por algum motivo. Vai, toda a equipe, deu errado. Deu alguma coisa, não deu certo. Aquele momento que foi essa virada terrível. Você sempre sabe o que fazer para o seu time. Você fica também sem saber, porque fica tão doído, perdido com a cor, não.
eu sou um ser humano, super-homem, assim, não, fiquei na M total também, perdendo no final. Como eu falei assim, Cristiano, vamos na descansar, então, eu falei, vamos reunir amanhã para a gente, né, fazer um fechamento, verdade, do prato olímpico, e ela desgraça, é a escuridão do início do livro. Só a história do livro, ele começa falando da saúde mental, que ele fala, ele tem uma memória fotográfica do último ponto, quando cai a última bola, a gente perde a final olímpica, ele fala, um estava chorando, um estava abraçado, meu pai estava sentado no banco, na cadeira, enfim, eu não lembro desses, detalhes. E ele fala, após essa tristeza e tal, e eu perdia, talvez uma das últimas chances de deixar de ser o filho do cara. E eu continuar sendo o filho do cara. Então, aí ele começa a pensar assim, fundo do poço. Que eu não, como pai, não vi que ele foi tão fundo no poço. E ele conta. Então é legal a gente falar disso. Depois ele volta. Né? Ele chega lá, mas enfim. O fato é que. Desculpa. Vestiário dia seguinte, permanente, marca, para sentir a reação do time. Sentir a reação do time. Depois eu vinha saber que as situações dessa natureza, quando um time faz 2 pontos e tal, que o time tem a tendência a, numa situação de dificuldade, a baixar um pouco a guarda. Baixar um pouco a guarda. Então é treinado. Então aconteceu uma situação por acaso, não foi provocada, foi por acaso, mas a reação àquela situação foi a mesma de um mês atrás. Ok, num ambiente que não geraria perdas maiores, mas lá gerou a perda da classificação com a semifinal, perdendo uma medalha. E isso, no dia que vai acontecer, mas pode acontecer na Olimpíada. Se nós vamos preparar para isso, nós não vamos condicionar. Coach, você falou bastante. Holanda, com a minha filha menor, e a Polônia. Eu Holanda com apenas para enrolar minha menor. Eu queria ver o jogo da Polônia. Queria ver a Polônia. Polônia, vai estar maluco. Aí eu fiquei até com ela 4 dias e tal, e ela faz todo o itinerário. É contigo, percebe errado, é contigo. Complicou o play na Polônia, como foi a nossa conexão 13 anos, ela ok. E foi o mesmo que o Bruno, minha seleção na Polônia. Jogos. E era eliminatória. Brasil e Polônia no primeiro jogo. Pai, posso ir no Brasil, na Polônia, mas você Maracanã, vai bater. Não, pode ir lá aqui, eu adoro as fotos, ela foi lá. O Brasil perdeu. Só que o último lance do primeiro set foi um erro da arbitragem que eu queria pular lá de cima do juiz. Realmente foi um torcedor revoltante. Foi um erro horroroso. Isso condicionou o nosso time. E a vida dessa natureza vão acontecer. Não é o que acontece, é como a gente reage ao que acontece. Certo, professor Léo? Como é que acontece? Como a gente reage? E o Brasil revoltado, todo mundo tal. Isso condicionou o Brasil. Ao condicionar o Brasil, no sentido de não, condicionou positivamente a Polônia, que estava sob pressão, ao vencer, subiu na frente do jogo. Eu estava nesse treino há 2 dias atrás em Barueri. E a última fase do treino era uma disputa. Tipo um set jogado, com certas regras, e tinha um árbitro, um assistente que ficava na contagem de pontos lá na frente. E aí ele fez algo que os jogadores se rebanaram também, que houve um erro qualquer. Acontece, eles reclamam, na disputa ali faz parte do jogo. E aí o outro time virou. Quando acabou, o set estava chegando lá, eu ia ao treinamento, sei lá, 2 anos não aparecia. Eu falei, posso falar? Pode falar. Olha só, eu estava 1 mês atrás lá na Polônia, aconteceu isso. Acontece. Agora, não serviu como lição. Nós estamos aqui agora. Um fato dessa natureza, e o time se sentiu revoltado com a marcação. Porra, sacanagem, foi injustiçado, foi injustiça, correto, tá roubando, aquela coisa, né? Que tá roubando, porra, tal. São ganhando de 15 a 7. Vocês entenderam? De 25 a 17 a 7. Então, aquilo que nós vivenciamos há 1 mês atrás, não se viu como lição para a gente. E no ambiente muito menos tenso, muito menos importante do que um jogo internacional. Então, se nós não entendemos, e aí eu falei com o pessoal, os nossos treinos, os treinos eram batalhas, literalmente. Porque eles acreditavam realmente que eles eram essa cobrança, essa coisa toda. Então, vamos citando um exemplo de aprendizado, mas a gente treina isso. Olha só, num jogo, as situações que acontecem na empresa, que a gente sente injustiçado, perdendo uma concorrência qualquer, mas porra, ali teve um chute qualquer, teve alguma coisa, né? Nosso concorrente usou de métodos menos ortodoxos. No caso do esporte, no doping. Em 2012, nós perdemos a Olimpíada para a Rússia. Quem assistiu? O Ícaro. Assistiu o documentário sobre doping? Assistiu? 8 dos 12 russos da Olimpíada 2012 estão na lista de 4 já foram pegos. Anos depois, tá? Vale a pena, né? Muito legal. Chama Ícaro.
É um cara que vai fazer uma prova de ciclismo, amador, vem que está todo mundo se topando para fazer amador. E aí todo mundo pode. E a série é muito legal. Então tem, ok. E aí, estava falando aqui do Twitter agora, ele que também tem aquele que é um pouco, aquele que tem que reclamar um pouco mais, deixa ele parar. Aí ele vai, deixa ele reclamar, vai fazer assim mesmo, porque tem gente assim, não é verdade? Mas eu acho que essa é um dos sinais. Eu, por exemplo, senti a escada meio, porque está a pressão. Bruno, por exemplo, quando está pegando, e quando eles chegam, agora é muito importante quando a escutatória, a virtude de ouvir, deixar a sua porta aberta. Muita gente fica assim, eu não vou bater na porta dele, mas eles têm ciência de que a sua porta está aberta, porque não importa, ele pode vir e falar. Pode vir e falar. Chegam mais novos, você está mais veterano na sua carreira, então a distância, até de composição, ela aumenta, eles têm que sentir que a janela aberta, isso é fundamental para criar esse ambiente realmente de segurança e acolhimento. E a pressão, então, ela pode acontecer quando você se sentir seguro, acolhido. Esse tipo de situação só acontece, os caras dizem isso, nós vamos jogar um jogo em São Paulo, e ele foi assistir um treino nosso. Já tem 2 estrangeiros que jogam conosco, 2 jovens, né, uma canadense. Que é a habilidade de liderança número 1. Que se a gente desenvolver ela, que é um pouco diferente do que é o padrão de liderança, o paradigma de liderança que a gente está acostumado, mas ela é chave para navegar nesse ambiente. E é a habilidade da escutatória. A gente, quando lida, a gente quer só comunicar. E o comunicar no sentido que a gente quer só falar. Sendo que se tiver que escolher uma habilidade só, é essa habilidade de saber ouvir. De praticar a escutativa. De praticar a comunicação não violenta. De desenvolver empatia. Porque aí a pessoa se sente acolhida. Mesmo com a cobrança, mesmo com o reconhecimento da capacidade que ela tem, mesmo no ambiente de pressão e dureza. Mas se ela entende que você está ali presente, ouvindo, à disposição, que ela pode contar com você, a gente sabe, tem momentos da nossa vida, esse momento de extrema dureza. Comunicados que a gente tem que fazer, que são conversas difíceis. Inclusive, demitir alguém, na minha visão, é a 4ª pior notícia que você pode dar para alguém na vida. Só tem 3 piores. Qual que é a pior? Falecimento de alguém. Doença, a 2ª. E a 3ª é quando você vai comunicar divórcio, né? Separação. Então, são as 4 piores notícias que você pode dar para alguém. Tem alguma coisa que você diga para a pessoa, ou alguém que passou por isso, que vai mudar a realidade? A pessoa está falecida, a pessoa está com doença, a pessoa separou, a pessoa foi demitida. Não tem que ser falha, mas tem a sua presença ali. Tem aquele momento em que você está ali para acolher, que a pessoa, você pode dar um abraço, você pode ouvir a pessoa, e a pessoa sabe que pode contar com você. Por isso que isso muitas vezes é muito difícil para a maioria de nós, por sermos empreendedores, empreendedoras, que estamos tendo que dar a visão, tocar o bumbo, simplesmente praticar o silêncio, estar presente. E com isso a pessoa saber que pode contar. E no chuveiro eu ouvi eles conversando. E o central se lamentando, porra, todo dia ele fica aqui comigo, porra mais, hora extra, cobra mais e tal. Falei, porra, não, cara, ele fica comigo, que a gente aqui, eu estou melhorando meu peixinho, estou melhorando aqui, estou precisando, mas, porra, cara, estou crescendo muito. As reações foram essas. Eu fiquei quieto, tal. Talvez pela comunicação, tal, via aquilo como uma punição. Oh, cara, sempre eu. O outro via como uma preocupação minha em melhorar alguns elementos dele. Aquele que viu aquilo como tal, no ano seguinte eu estava aqui no Brasil assistindo a Liga das Nações e ele foi convocado para a seleção. Ele foi eleito o melhor líder da competição, 1 ano e meio depois. Então, em Ibirapuera, lá na torcida, lá na bancada, assistindo, né? Ele veio de lá, quando ele soube que eu estava lá, veio cumprimentar e trouxe o troféu dele. Eu disse, pô, queria dar para você esse troféu. Não, é teu, porque você ligou a mim. O outro central desapareceu. Mas eu não estou nem colocando, analisando isso aqui. Mas como é que eu poderia talvez ter engajado nesse processo melhor? Ele sabe também. Eu me falei, não, ele não achou, não sei. Eu tenho certamente, um entendeu, o outro não entendeu. Será que eu me comuniquei? Será que não era diferente a forma de se comunicar? Talvez de ter uma linguagem diferente? Mas eu acho que a gente tem que estar muito atentos a isso sim. A forma da pessoa entender que ela também está acolhida. Porque na hora, esses 2 lados, ou seja, você cobra, porque você reconhece a importância, o dia que eu parar de te cobrar é o dia que eu parei de acreditar em você, então ela precisa entender que você está cobrando por conta disso, mas, por outro lado, ela não está sendo suprimida da sua emoção,
você está acolhendo e ela está entendendo que aquilo é bom para ela, ou pelo menos você está externalizando isso? Eu tive um exemplo rápido da Itália, mas tem um pouco disso, a geração, a nossa mim, poxa, quantos não a gente diz? Quantos não tem dificuldade de dizer não para os próprios filhos, às vezes dizer não de uma forma geral? É uma dificuldade que as pessoas têm de uma forma, né? Não, dizer não. Né? São nãos educativos. Eu só vou dizer para vocês, anteontem pela manhã, nós fizemos um estudo, meu time está treinando com pouca gente ainda, lá do Rio, precisando de patrocinador, então adoro patrocinador. E tem uma menina do meu time, e ela acha que está tendo pouca oportunidade, às vezes ela é empurrada. No ano passado nós perdemos o título, ela cometeu erros, nos fizeram perder o título, mas não é do jogo. Ela comete erros, não cometeu nenhum problema. Mas seguindo aquelas missões, e ela foi muito criticada nas mídias sociais, saiu das mídias sociais por mês, eu ouvi falar disso, não segui de perto, e ela estava empurrada, porque nós íamos fazer 4 sets, eu ia rodar o time. Nós temos 2 libras, ela é a segunda, ela jogaria 2 sets. Mas eu falei, e a primeira libra, que não era uma libra de seleção, foi para a seleção, convocada para a seleção. E o treinador da seleção nem sequer, ela cresceu, tinha atenção, ela cresceu e chegou a ser convocada. Começamos o jogo, segundo set acabou, a primeira libra veio e falou, deixa eu botar ela para jogar um pouco, a preocupação dela com a outra. Essa que estava empurrada, que acho que está tendo menos chances, ficou mais empurrada. Eu falei, não, será que começar o terceiro set? Aí as mais velhas vieram falar comigo. A capitã tem 42 anos, eu tenho 17, 42, esse range que eu estou dando nesse momento. Né? E ela vira e fala, pô, Guardinho, ela vai ficar chateada. Eu sei que ela vai ficar chateada. Eu quero que ela fique chateada. Para ela entender que não é chateada e cumprir, que ela vai conseguir as coisas. Trabalhando, correndo e tal. Eu fiz propositalmente, ele é um pequeno desconforto, né? Ficou mais meio set, ou quase um set inteiro fora, e depois jogou um set meio. Não vai ser dessa maneira que ela vai conseguir, né, ultrapassar os desafios da vida dela. É ficando com ela se fazendo de vítima, não tem chance, não vai ser assim. Uma pequena coisinha, um elemento pequeno, mas que vai fazer com que ela entenda que, né, olha, não é assim que eu tenho que lidar com isso, eu tenho que correr atrás. Já a outra, que não é filho, eu devia ser meu irmão mais novo. Mas ele passou perrengue comigo, quando eu volto da Itália, eu volto lá. Foi maravilhoso como aprendizado, resultados bons, mas dela. Eu volto a dirigir a seleção e eu me separo, eu fiquei duro, literalmente duro, andar de ônibus, não tinha carro, e ele morar comigo, eu e ele. Então ele entendeu bem qual era a relação que ele ia ter que viver, eu deixava ele na escola, só. Eu saía cedo do ônibus, deixava ele na escola, enquanto eu morava em Copacabana, eu fazia tudo que era do meu avô, que tinha falecido, meu pai acreditou para eu morar, que eu não tinha apartamento. Eu morava, só tinha uma coisa na sala, que era uma rede de molho na sala da grande, que era bastante antigo, grande. Meu quarto era equipado com a cama tal dele também. Tinha uma rede de olho nessa. Ele tinha 6 anos, 7 anos. Se entrasse lá em casa, sei lá, por parede, sabe jogar vôlei? Não sei não. Ele pegava aquelas bolas de festa, aquelas bexigas, que qualquer um jogava vôlei com aquilo. Não, eu jogo o seguinte, pegava uma bola oficial. Então, dependendo do seu nível, mas você não tentava jogar uma partida de vôlei com ele na sala. Esse era o Boginos. Mas ele andava de ônibus comigo, fazia isso e tal. E foi trabalhar no esporte como uma ferramenta na minha opinião, é uma ferramenta importante para você experimentar. Quer desenvolver disciplina. Qualquer nível que você pratica esporte, vai ter disciplina. Né? Em qualquer atividade, em qualquer nível. Para você ser profissional, você conseguir fazer parte do time, você poder fazer time da escola, disciplina. Resiliência. Você vai perder, você vai ser cortado, você não vai ser escalado. Então você não vai precisar para o esporte já é. Assim como as artes, o esporte tem muito disso. Todos nós queremos. Não precisamos mais que experimentem o esporte. Mas aí o que acontece? Aí ela foi então, e ele aprendeu. Quando ele chega na seleção, o apelido dele, meu nome é Bruno, meu sobrenome é Aurelista. Por quê? Porque não adianta você ser justo, tem que parecer justo, na verdade. Então quando ele chega numa situação de dificuldade, porque um jogador ele entrou naquela história, o ônus que eu cobrei dele foi muito maior do que o bônus que eu tenho, para tentar parecer justo. Não era privilégio nenhum. Os jogadores iriam brigar com ele em função da pressão que eu colocava sobre ele. Então, separação já é um fato duro, relação de andar de ônibus, correr atrás, não tinha mulher e tal, também. Então ele foi. Qual era a minha preocupação com as 2 meninas que depois vieram? Ia dar uma situação já melhor. Como é que agora eu consigo também protegê-las, mas não num nível que elas não entendam o valor das coisas, que elas vão ter que correr atrás e tal. Em certa medida, acho que tenho conseguido, né? E, olha, minha relação, saio cedo e volto, eu tenho que fazer porque eu tenho que entregar, tenho que ir ali. Então, minha filha agora está trabalhando na reserva, está trabalhando de produto,
Ela é forma de figura da administração e ela fazia direito, mas não gostou do direito. E você porque não gostou do direito? De não ter draftado ele antes, veio de um rival de Tom Brady. O cara nunca jogou com ele, mas sempre contra ele. Seguinte, escolheram Tom Brady pelos aspectos técnicos. Escolheram ele de fora para dentro. E aí, sem a 99, porque ele era lento, os padrões do futebol americano, era pouco preciso, fraco, porque o impacto ele caía, ele não tinha aquela quarterback, ele era fraco, para esses padrões também, obviamente. Eles escolheram dividir de dentro para fora. E segundo ele, ninguém estava disposto a dar mais pelo time do que Tom Brady, disciplina, dedicação e tal, lá. E ninguém performava melhor sob pressão do que Tom Brady. A grande qualidade dele foi conseguir entregar o seu melhor em momentos de maior dificuldade. E essa é uma característica dele e é intangível. Claro que preparado para aquilo, preparado tecnicamente para, mas era lidar com o ambiente pela escadinha na Olimpíada do Rio de Janeiro. Ele foi escolhido por essa capacidade. E é uma capacidade. Como é que você mede isso? Tem como medir. Tem como medir. Então você vai repetindo performances em ambientes dessa natureza, você então, como o coordenador, como coach, você vai percebendo que ele não lida mal com aquilo, ele se sente confortável no desconforto. Porque essa é a característica do campeão. O campeão que ele se sente confortável no desconforto. E aquela história, na boa, todo mundo joga bem, não é verdade? Pô, crescendo, fazendo, a gente vai bem. Mas na dificuldade, quem é que entrega? Pô, vem aquele estilo de restaurante, quem é que vai entregar agora? Como é que nós vamos performar? Vai trabalhar, vai fazer? Então, o Tom Brady é um exemplo disso. E como é que uma situação de dificuldade gerou nele uma condição de lidar com essas situações? Ele quase não foi escolhido. Ele fala que na hora do draft ele sai de casa. Vai passear, vai fazer com o pai, meio chorando, meio revoltado e tal, e até que chamou um cara. Agora, ele tinha uma confiança nele mesmo, quando ele encontra o dono da franquia a primeira vez, Robert Kraft, um empreendedor de Boston, um bilionário, ele encontra no treinamento com um cara, e ele fala, Mr. Kraft, tá, ele se apresenta, ele fala, I'm Tom Brady, I know who you are. Você é o quarto quarterback do nosso time, escolha sua 199. E ele fala, eu sou a melhor escolha que esse time já fez. Isso dito pelo Robert Kraft, que ele aos 20 e poucos anos, o cara lá fez baixo, não comprou, eu sou a melhor escolha dele. O agente dele fala o seguinte, ele acreditava tanto nele, o nível de confiança tão alto, que ele fez um contrato mais baixo que existia na liga, que não era pequenininho, $300 mil. Mas para ele já era muito baixo, né? Porque era o salário, digamos, o bottom line da história, porque era. Ele fala para você que quer comprar uma casa. Não comprar uma casa, você não tinha ainda, você não faz parte ainda, você foi draftado. Mas ele sabia que ele era parte do time. Quando ele tem a chance dele, no ano seguinte ele está no campeão Super Bowl, quando o cara se machuca. O cara que era pior que interessante. Aí o treinador, Bill Belichick, que é um gênio, mas um gênio, ele, na escolha, quando esse quarterback, que era o Drew Bledsoe, ele se machucou, quando ele volta, já está recuperado, e ele era o cara da franquia. Tinha o maior contrato da época, $100 milhões em 10 anos, até então era o maior de todos os tempos. Quando ele se recupera e volta, fisicamente também, ele mantém o garoto. Porque ele viu alguma coisa naquele garoto que ia fazer a diferença naquela história contra um cara que já tinha tangíveis muito superiores, números muito superiores. O cara mantém o cara. Complain, don't explain, don't complain. Just show up and do your best. Não reclame, não se explique, se apresente e faça o seu melhor. Porque ele quer, eu acho que vou sair, vou transferir para outra universidade, vou largar isso aqui, porque eu não sou, o cara me dá a chance de te exame. Se apresente e faça o seu melhor. E aí, o cara que venceu o que ele venceu, casou com a Zé Pizza, mas casou com a mulher. O cara é o cara, né? O cara conhece. Vou estudar, porque esse cara tem coisa forte. Mas você sabe que ele foi o último, ele foi uma das últimas escolhas do draft, né? O draft é a escolha. Né? Processo de seleção. Para você entrar na Liga de Futebol Americana, como é que é o processo de seleção? Tem um draft day. E as empresas, as franquias escolhem. Em 7 rodadas, se eu não me engano, são 200 e tantos, escolhidos anualmente. Ele foi escolhido no número 199. Desculpa, uma indústria que move bilhões de dólares, não está na margem de erro, 199. Michael Jordan foi escolhido número 3, está na margem de erro, jovem ainda. Top 10, você está ali, ok. 3, depois você está no maior, todos. Mas 199 não. Né? E eu tenho um corte de um podcast que eu participei, e aí o Instagram mandou, esse corte teve 7 milhões de visualizações. E é uma fala que eu dei, que o mentor de Tom Brady disse aí, Tom Brady vinha se lamentar, estou em Michigan, está até saindo o livro
do treinador mental, do coach, desses caras todos que falam de Michigan, com quem ele trabalhou, estava Boston, treinador em Michigan. E Michigan tem problema de esporte. Ele não era sempre titular, porque os skills técnicos dele não eram os melhores, ele não era tão preciso, não era tão forte, não era tão rápido. Então era sempre muito duvidado. Até que ele, por questões de pressão, ele acabou se tornando um de comeback kid. Ele entrava e fazia, ele promovia as viradas, comeback, a virada nos jogos. E aí ele acabou escolhendo para se titular no final da história, se tornar titular. Mas o mantra que eu uso, que vem desse mentor, é o seguinte: tanto positivamente quanto negativamente, mas teve de difícil mensuração, é o que fez muitas vezes a gente focar só na habilidade técnica. Então, o fato de a gente não ter mais dificuldade de medir não quer dizer que eles não estejam presentes. Então, passar para o Felipe, mas antes disso, queria pedir para você contar a história do maior campeão da história do futebol americano e como que esse intangível impactou Tom Brady. Quando chegou, o Giba era o padrinho dele. Então, o peixinho aqui está lá, ele sentia ali. O Douglas, quando chegou, ele tá diferente, tal, primeiro, segundo, tal. O Escada, que era o cara mais, né, tal, foi o dele. E ele, foi. Ele perdeu um pouco a segurança no ambiente, por algum motivo, eu não estou aqui para fazer. É o fato, ele saiu da seleção. E nós tínhamos começado a investir nesse menino, era um produto em 2016. Ele teria que ter arrebentado em 2021, agora é hora dele que arrebentar em Paris. Ele não está mais na seleção. Porque ele não se sentia mais seguro no ambiente. Tecnicamente, continua jogando muito bem no time dele, mas não está seguro. Nós não conseguimos criar um ambiente onde ele pudesse performar da forma que investimos para isso. E por isso que dedicar tempo a essa reflexão que vocês terão aqui nesse dia é muito importante, porque não tem uma forma matemática para isso. Será que para um é como, para outro é tal? Não existe. Até a grande questão é essa: até onde eu posso esticar a corda e não gere um bertonado? O linear é muito. Você pode olhar essas grandes. Tem um novo, até uma psicóloga amiga minha, Carlos Pedro, que é do esporte, ela fez uma live sobre esse tema, vocês chegaram a ver, que é o novo documentário do Cavendish, que é um capítulo só. Os maiores campeões do ciclismo e tal, ele tem uma crise seríssima, uma depressão séria. Então ele tem toda essa trajetória, ele volta a vencer depois. Então são questões como essa que a gente tem que tentar entender e fazer, e tentar de alguma forma mais cientes e com mais um ferramental melhor. A seleção masculina está sem psicólogo, porque a psicóloga estava no código de questões pessoais de Estado. Você sabe qual é a preocupação? Não é apenas ter a psicóloga, ter o psicólogo, a gente vai poder ter esse ferramental importante que faça variar certas situações. O que me preocupa também hoje é que se essa discussão se torna muito rasa, do tipo, acordei meio desanimado e estou conseguindo ganhar, não, estou entrando em depressão, desculpa, mas acordando um dia meio assim. Então isso me preocupa que a gente leve para o outro lado. Ao mesmo tempo, você negligenciar alguns fatores, alguns sintomas, é grave, então atenção, ter alguém. Mas a preocupação dele de ter uma psicóloga não é apenas pelo fato do trabalho que ela vai exercer, é de como é que o mundo externo vai ver uma equipe de alta performance que não tem um psicólogo. E se abre a brecha para, se acontecer, vocês não tinham alguém que é muito importante. Eu falei, essa não tem que ser a nossa preocupação. E falou das mídias sociais, essa foi uma proposta feita. O Gustavo foi um jogador, para quem lembra do Coro, um ruivão, grandão. Ele era o cara mais ogro com o grande de vontade de trabalhar. Não tinha tempo feio. O cara foi criado bem no interior do Rio Grande do Sul, mão de oleiro, de tijolo, ele era duro. Ele não falava, ele grunhia, ele era um cara, né? Ele deu uma sugestão, porque ele está trabalhando na garotada lá agora no Sul. Ele disse a confederação de vôlei o seguinte: bloqueie os comentários. Por quê? O que acontece? A seleção sub-21 estava jogando agora, jovem, geração Z jogando uma competição. O líbero teve uma atuação ruim. Vieram milhões de comentários ali. Gente que não tem voz, que tem 100 seguidores, mas que tem a voz quando ele está no perfil que tem 1 milhão de seguidores, não quer dizer. O garoto se trancou no quarto, no meio do campeonato mundial, ficou um dia sem sair do quarto, você não conseguia tirar roupa, não conseguia alimentar, e tinha roupa para jogar. Ele ficou, e aí a sugestão dele para ser pensada, porque ali é um perfil para você informar, não é para você receber de volta. Quer entrar em contato com a operação, entra via site, vai dar um qualquer, mas não é para você estar ali expondo as suas frustrações, não é para os outros, seus hates para os outros, quer dizer, isso tem condicionado enormemente os jovens hoje. Antes de passar para o Felipe, os treinamentos, por exemplo, o primeiro treinamento que a gente fez na areia, na pré-temporada, a gente tinha muita areia, muito duro o treinamento, para cá, para lá, em um certo momento a gente sai assim, no pau da corda, te falava de tirar e vomita. Passou mal, vomitou, eu falei, rapaz, mal conhecia ele, primeira semana com ele.
está passando mal, eu fiquei preocupado. Olhei para o fisioterapeuta, que estava ali do lado da quadra, ele fez assim, vamos olhar, ele assim, voltou, disse um ai. Eu gostei desse garoto, né? A história, vamos lá. E assim continua. Ele tinha uma vontade, que aquilo que salvava os olhos, brilho no olhar, sangue nos olhos, você tem, fala, que são termos que externalizam a vontade, cara. A vontade estava vinculada ao fator necessidade. Mas a vontade continuou depois que a necessidade não existia mais. Em 2016 ele estava com a vida tranquila. Bem, estava realmente bem. E a vontade continuava ali. E os números dele em 2016, em função da idade, não eram bons. Tanto que a comissão técnica queria cortar em 2016. Só que tinha uma coisa que era de ele não ia ter nenhum tipo de... Ele tinha alguma coisa que ele não tinha, que era saber lidar com a pressão. Ele foi aprendendo a lidar com isso, seja por questões de vida, seja por questões de experiências vividas no ambiente corporativo, que era a seleção que ele jogava. Como é que um jovem nível chegaria num ambiente de tanta pressão que é o ambiente de uma Olimpíada? A quadra tem o mesmo tamanho, mas o ambiente lá se respira outro. Então alguém poderia te travar ali, ele não. Então ele ficou pelos intangíveis, né? Que ele tinha demonstrado então, há algum tempo, mas que não estava nos números. Então assim, essa questão de como é que a gente trabalha isso. Agora, uma coisa interessante, que, por exemplo, chegou um menino totalmente diferente, diverso, que você dá o Douglas, eles são um pouco, acho que uma influência na internet, né, na Olimpíada 2021, em Tóquio. E quem era o grande padrinho dele? Eu fazia algumas a adaptação do colaborador, né, da história. E uma das coisas que se perguntar, né, quando eu contratei o Serginho, que fez a escolha, quando ele veio para a seleção, né, tinha vários prospects ali, eu não conhecia muito, eu estava chegando. É muito interessante que ele chegou com uma muito humilde da periferia, ele adotou meu apelido patrão, tipo, nossa, uma coisa quase reverencial. O patrão no início era respeitoso, agora é bullying que ele faz, né? Eu costumo dizer isso, tem dinheiro, mas não tem intimidade. Intimidade é a pior coisa que tem, acho que se torna. E ele é interessante porque ele chegou e se perguntar qual foi o elemento que fez com que você escolhesse ele em detrimento de outros, que tinham números melhores do que o dele. Os números de alguns líderes, até por terem mais tempo, até por ter um pouco mais de capacidade ou de estruturas melhores, ele vinha mais humilde, ele tinha vivenciado experiências talvez menos, como é que eu diria, enriquecedoras sob o ponto de vista técnico, não de vida ele tinha. Um jogo duro, já com os russos hoje, como é que tá? Difícil é pressão. Pressão não é na comunidade quando o tiroteio está comendo, isso aqui é mole. Então, é aquele cara do famoso PhD, né? Poor Hungry Driven, esse cara que eu quero. Então ele era o cara. Mas o que me chamou a atenção nele foi uma coisa. Forma sem conflito. O problema é o confronto. Agora, o conflito produtivo no ambiente, que é o exemplo do vídeo que a gente viu ali, um conflito, que era do Serginho ali com o Giba, mas esse é o ponto ótimo, ou seja, se eu só estico a corda de um lado e também quero que todo mundo esteja complying com a forma de agir, de ser, vai perder produtividade, vai gastar energia que vai tirar da entrega do resultado. Por outro lado, tem esse outro fenômeno que é o pessoal, porque toda geração seguinte é geração inimiga da geração anterior, sempre. Isso você vê todas as gerações, é sempre isso. Então a gente tem que entender que na realidade a nossa forma de agir talvez tenha uma outra forma diferente de ser. Como é que eu me conecto? Então é a pergunta-chave, é esse dilema clássico. Você sabe que uma das coisas agora de um... Skill, sem dúvida, é uma people skill, chamada segurança psicológica. Esse é o tema. Bernardinho abordou aqui o tema de confiança, conexão, está dentro desse mesmo guarda-chuva. Um líder que consegue promover segurança psicológica no seu time permite que as pessoas possam ser quem elas são. Serem avaliadas pelas ideias e não pelas pessoas, pelo ato de ser quem elas são. Não participar desse teatro corporativo que você precisa se ajustar para poder se adequar no ambiente e muitas vezes o que vai ser valorizado vai ser pela coragem de você ser único, mas a cultura exige que você se encaixe. Então é um dilema. O tempo inteiro a gente tem que lidar com esses dilemas. Então como que a gente consegue criar esse ambiente de alta performance baseado nessa segurança psicológica, que foi o termo que eles criaram nesse estudo, o técnico e demite pelo comportamental. E qual então é a característica número 1 que esse pesquisa do Google descobriu que é fundamental para um time ter alta performance? Alguém sabe a resposta? E que muitas vezes a gente tem um ensino, uma educação familiar, escolar,
Na empresa também muito voltada para as habilidades técnicas, então só lembrar na época da escola, ele estudou lá português, matemática, física, química, depois vai para a faculdade de administração, você vai finanças, marketing, estratégia. Menos de 1% dos cursos de pós-graduação e graduação no Brasil são voltados para habilidades comportamentais, socioemocionais, menos de 1%. E as pesquisas mostram hoje que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas 91% das vezes no Brasil são demitidas pela falta de habilidades comportamentais socioemocionais. O evento e a popularização das redes sociais. Então a quantidade de ruídos e a quantidade de estímulo de dopamina, que é o neurotransmissor do cérebro que te vicia, similar ao fenômeno, ao mecanismo da cocaína, do ponto de vista negativo. Então esse é um ponto a se considerar. Vocês sabem que tem uma pesquisa do Google que eles queriam chegar na característica fundamental para um time de alta performance. Eles imaginaram que, por serem o Google, eles tinham capacidade de contratar os melhores talentos do mundo inteiro. Então era muito simples, era só pegar o melhor administrador de Harvard, com o melhor engenheiro do MIT, com o melhor designer de Stanford, monta esse time e esse time vai entregar um resultado superior. Talvez não precise nem de líder, porque as pessoas são inteligentes. Então a primeira conclusão do estudo, do projeto Oxygen, é que o líder é como o oxigênio para o time. Ou seja, uma conclusão que parece até meio óbvia, mas o Google gastou centenas de milhões de dólares para fazer esse estudo. E o Alan se machucou. Não, quem machucou sério. E eu preciso que você volte para ajudar a seleção. O Alan se machucou. Eu preciso que você volte para ajudar a seleção. Não, eu me aposentei, eu vou, tal. E comecei a argumentar com ele. E falei que não ia, vi que não ia dar em nada, porque eu não tinha, eu estou com minha família, já dei minha contribuição, Não, você não está entendendo, não precisa de você. Ele já era o backup, porque o Wallace tinha se aposentado. Bom, eu não tinha o backup do backup, o Brasil não tinha, eu um torcedor e um consultor distante. Nós não tínhamos alguém pronto para jogar um mundial. Aí eu lembrei do elemento de conexão mais forte que nós tínhamos, que era a mãe. Qual é a chance de um filho negar à mãe um pedido para ajudar a seleção do seu país no campeonato mundial? E eu falei, vou falar com a tua mãe. Não, peraí. Mas a falta do argumento da mãe, que parece brincadeira, eu disse a ele, cara, desculpa, você imagina a tua mãe, tá? Você se negar a um pedido desse, como é que a sua mãe vai reagir a isso? Eu falei para ele, você sabe o quanto, e a conexão dele é muito forte, realmente, com a mãe, o quanto ela valorizou a sua carreira, etc. Ele volta para a seleção, o Brasil ganha uma medalha no Mundial, que não ganharia sem ele. Mas só foi possível por uma conexão pessoal. Eu sabia o que movia o cara, sabia o que tocava o cara. A relação com a mãe dele era uma coisa assim, que realmente carinho, respeito, amor único. O toque. Ter servido a mãe dele no inventário, é o segundo livro do Simon Sinek, ele fala, leaders eat last. E a ideia era, e aqui eles falam como líderes se servem por último, porque servem as pessoas. Por trás de servir as pessoas no restaurante, estava servir e me conectar com eles. E a conexão era diferente. Eu me conectava com o Giba de uma maneira diferente com o Lucarelli, ou com o menino do meu time que eu tenho hoje 17 anos. Como é que eu me conecto com eles? Como é que eu me conecto com elas? Então o segredo está aí. Como é que eu estimulo as pessoas sem gerar elementos de burnout? Quando eu, por exemplo, desafiava o Gustavo na geração anterior, ele era o Leônidas dos espartanos. Ele queria sangue, ele gostava daquilo. Se eu quiser me conectar, desafiar os jogadores atuais, né, isso não vai dar certo. O silêncio no treinamento, mas eles já começaram a desenvolver algumas cobranças e o Bruno Papai estão reagindo melhor. Quando eu errei, eles não vinham a mim quando eu errava, quando estava errado, e falaram, Bruno, desculpa, falar com um jovem aquilo, conexão, é um trabalho, é um processo, mas são diferentes. Então assim, tudo é uma experiência de conexão que a gente tem que usar para, no final da história, gerar produtividade, gerar eficiência naquilo que a gente faz. Antes do Rio, chamado Delírio Tropical. E nós temos uma unidade que fica no shopping metropolitano, aqui conhece o Rio de Janeiro, fica na Barra da Tijuca, numa região, na Bela do Governo, que é perto da Vila Olímpica, daquelas ginásios olímpicos. Na Olimpíada você joga dia sim, dia não, dia sim, dia não. O dia não, você treina. E nós estávamos sob pressão, os resultados não estavam bons, nós tínhamos perdido na fase classificatória, estávamos sob pressão enorme, os comentários eram terríveis, os comentaristas, porque existe uma casta de pessoas no esporte que são parentes próximos de Deus, chamados comentaristas. Eles têm igreja. Nunca perde, nunca erra, mas é de pau. Quando quer. Te joga lá em cima quando você ganha. Bernardinho Midas. E quer jogar lá embaixo quando você perde. Bernardinho destemperado. Você não é Midas, é destemperado. Não, eu vou no meio daquele caminho. Mas o fato é que estavam sob pressão. E nós tínhamos que, por obrigação, aquela coisa no Rio de Janeiro, ganhar medalha e tal.
Eu preciso criar alguma coisa aqui. Eu não fiz isso para ver bonzinho nem nada. O que eu fiz? No dia que nós não jogávamos, que a gente treinava, saía do treino, nós íamos para o restaurante, eu fechava o restaurante às 9 da noite, e os jogadores vinham, como todo o time, depois do treino, e as famílias que lá estavam, no Rio de Janeiro, né, os pais do Carelli, a esposa do William, os filhos e a sogra, quem era convidado a vir. E nós servíamos os jogadores. Eu servia com os meus colaboradores, as atletas e suas famílias. Conexão pessoal, trocar, fazer servir a mãe de um, filho do outro. Então aquele cara que me via como líder, vencedor, o cara que tinha ganho tanto, porra, sabe, o cara jogou muito, a gente não consegue ganhar a primeira, porra, a pressão estava muito mais sobre eles até. Viam que não, que existia essa conexão. E olha como as coisas são de conexão. Eu me tornei assim, chapa, porra, da mãe do Wallace. Não conhecia a mãe dele, seria a mãe. Ele falou, seu Bernardinho, esse é o dia mais feliz da minha vida. Quando acaba a Olimpíada tem um pódio, aquele pódio sério, bandeira, tal. Quando acaba, tem um pódio da bagunça, acabou a solenidade, as famílias pulam na quadra, sobe todo mundo no pódio. São 50 pessoas em cima do pódio, ali na beira e tal, famílias. Minha filha estava aqui, eu, todo mundo lá. Ok. E ela subiu no pódio, eu subi no pódio olímpico com a medalha de ouro do meu filho. Legal. E aí, com a conexão, como é que a gente está? Porque eu não queria ser bonzinho. Eu queria que eles rendessem mais. Afinal da história, show da manhã, né? Da linha do bonzinho popular ele me entregou. Não. E os números comprovam que a atuação de alguns jogadores sob pressão na reta final da Olimpíada foram muito superiores. Talvez por uma conexão, uma confiança, uma segurança que eles tenham sentido no ambiente mais, pô, esse cara está cuidando de mim. Ele fala da minha mãe, do meu filho, etc. Então, peraí, não tem só pressão, tem um cuidado. Eu vou contar para vocês o que aconteceu depois disso. Os números do Wallace foram excepcionais, nós acabamos ganhando ouro. É claro que não foi por isso, mas será que isso não gerou segurança na garotada, pudesse render sob uma pressão enorme? É uma questão para trazer. Ano passado, 2022, Campeonato Mundial. 6 anos na seleção, uma das metas era nunca perder para a Argentina. 16 anos de uma derrota para a Argentina. Esse é o jogo e tal, o Giba vira uma bola, né? O Giba estava meio naquele somebody love dele e tal, jogava muito ao espetinho. Isso aqui é o jogo, mas no treino era pior, assim, entre eles todos. Eu pergunto a vocês, isso aqui seria possível hoje? Até que ponto se ficaria ali para fazer isso também na empresa? Não, mas aquele é um ambiente que traz o que significa isso aqui? Um ambiente de extrema confiança e cobrança lá em cima. Um não permitia que o outro desse menos 100%. Está dando menos, por quê? Até porque a origem dos caras, que eu estava mencionando, que motiva as pessoas. O Serginho de Caguinho foi movido pela necessidade. A necessidade fez dele se tornar empreender no esporte, tal, vencer, e venceu na vida. Então ele não admitia que alguém desse menos 100%, porque ele pensava, estão querendo tirar o prato do meu filho. Porque ele transformou a vida através daquela carreira ali que ele estava abraçando. Então quando ele vai e bate, o Giba pode dar mais. Quando ele dá menos, é minha obrigação chamar a atenção dele. Isso é possível que existe confiança. Agora, eu não sei se esse tipo de cobrança seria naturalmente, e aí entra 2015. Isso aqui é 2000. Isso é uma transição já, que estava o Bruno já jogando, já estava uma transição. Só que o Bruno é criado aqui. Vai ter um livro interessante, será explorado. O Bruno lançou um livro, meu filho lançou um livro na Itália, que ele está jogando mais lá, está na seleção aqui, onde ele vai para a posição de joga lá. Chama-se Da Buio ao Ouro. Vai ser traduzido agora aqui no segundo semestre. Ele está escuridão ao ouro. Sabe qual foi a escuridão? A prata em Londres. E ele entra no... É verdade, por quê? Por que é a escuridão a prata? Imagina que a sua empresa ela vem crescendo, entregando, batendo meta. E aí, no certo momento, em vez de você ganhar ouro, você ganha prata. Aquela geração, para lembrar, ela não ganhava prata, ela perdia o ouro. Era frustrante uma prata. Por quê? Nós tínhamos criado uma expectativa de dar ordem, e você andava na rua e nem desculpa depois da prata. Outros atletas, empresas que não tinham, por exemplo, quem não vibrou com a prata do Jamie Porter, lembra do Jamie Porter? Qual a história? Ele tinha caído assim, ele tinha caído assado e tal. Não tinha expectativa sobre quando ganha prata, todos nós nos emocionamos com a medalha olímpica. Né? Mas o fato é que em 2015, o Bruno bate a minha porta, nós temos um treinamento em Saquarema, centro da seleção de vôlei em Saquarema. Ele bate a minha porta de madrugada, falou, cara, tem que falar com você. Se você não mudar a forma de lidar com essa geração, vamos continuar no quase, que era prata, era o quase. E depois de um tricampeonato mundial, tinha ficado na prata. O que para essa geração era ruim. E uma prata olímpica também. Claro que a perspectiva é legal. E aquilo me fez
parar para pensar, assim como essa reflexão, o que eu tenho que melhorar? Como é que eu tenho que trabalhar para que eu me comunique, me conecte com ela? E ele me disse algo importante, como o Val trouxe aqui. Não, e era uma coisa, não rotular as pessoas. Quando eu falo com dinossauros da nossa área, eu falo assim, já existia gente mimimi na minha época. Não existia o termo, mas já tinha gente. Claro, tinha gente tal, e tinha gente também que era ok. Só que agora a gente está generalizando, porque não é verdade. O mundo é diferente, as comparações são muito ruins. A existência disso aqui pode ser muito boa, também é muito ruim em muitos aspectos, vamos falar disso. Mas aí o Bruno entrou e falou disso. Mas não pense que essa geração é pior. Ela não é melhor, ela não é pior, ela é diferente. Agora, como é que nós fazemos para extrair o melhor dessa garotada que está chegando para trabalhar com a gente, que é craque em tecnologia, é craque em uma série de coisas, mas que é diferente da anterior? Essa é a grande questão. Como é que a gente se conecta com eles? Essa que é a resposta. E esse é o grande desafio. E muito mais quando nós montamos a empresa lá atrás, tá? Com a primeira geração. A primeira geração era composta de alguns elementos que vamos identificar aqui. Depois tem a transição para as outras, aí vou falar um pouco do caso da última geração. Isso aqui foi um fato que aconteceu num jogo, no Barueri. Eu vou assim, não tem ninguém, etc. Eu vou lá para, como um consultor externo, sem imprensa, sem nada, poder estar ali com eles e observar um pouco. A primeira coisa que me incomodou, eu disse a eles, é o silêncio. O silêncio num ambiente desse me incomoda, porque é baixa comunicação, pouca cobrança, porque entre eles ficam meio constrangidos de se cobrar. Cadê o meu assistente que estava aqui no computador? Vem cá, René. Pode agir porque a gente recebeu uma educação familiar, escolar e empresarial de um jeito, mas a nova geração é diferente. Eles são melhores, eles são piores, são diferentes. Como você tem lidado com isso? Sobre esse elefante aqui na sala. Tentar trazer ferramentas, e o nosso objetivo hoje também aqui no painel, é não só apontar para a importância do problema, mas também sugerir algumas ferramentas do como a gente pode lidar com isso. E aí quando a gente vê o coach, por exemplo, para quem está mais antigo aí no esporte, na beira da quadra, o coach é uma pessoa super tranquila, né? Um zen budista na beira da quadra, né? Estoico na beira da quadra. Então, mas uma coisa é esse recorte quando ele está na beira da quadra, outra coisa é quando está no backstage, outra coisa é quando você está na preparação do time. Então eu queria te fazer essa pergunta exatamente, dado que mais recentemente você tem observado esse fenômeno, e também a gente passa por esse desafio emocional, a gente tem muita dificuldade de contar, de bater no peito com orgulho, de mostrar que aquilo também era uma dor que a gente viveu e que nos transformou. Porém, a emoção na nossa sociedade, ela é muito subestimada, ela é muito suprimida, e por isso que tem sido um grande impacto nas organizações. E aí uma frase forte que eu queria falar para vocês, mas que tem vários estudos que já mostram isso, é que as scale-ups são uma fábrica de burnout. São as unicórnios, as scale-ups. Este ambiente de autocrescimento está adoecendo as pessoas. 5 anos de estudo. Você acabou de ler um livro de 1000 páginas. Você acabou de fazer o IPO da empresa. Pô, coisa maravilhosa. É duro, é difícil. Mas você venceu o desafio intelectual. Você bate no peito com orgulho. Da mesma forma, nós temos o desafio emocional. Vamos pensar em desafios que nós vivemos na nossa vida. Que fatores da sua vida fazem você ser quem você é hoje? Se você parar para pensar e fazer essa auto-pergunta e essa autoanálise, dificilmente os desafios que você fizeram ser quem você é hoje não vai ser aquele churrasco no final de semana, aquela viagem para Disney. Normalmente são os momentos de extrema dificuldade. Alguma coisa que até pode ter trazido uma felicidade, mas que trouxe um desafio junto e você superou esse desafio e você aprendeu. Então toda vez que tem dor, toda vez que tem a superação de um desafio, isso serve como um certo orgulho para a gente ter vencido. Então pensa, por exemplo, um desafio de esporte. Temos aqui o Sérgio, temos o Alê, o João também, né? Triatleta, a galera não é fácil fazer uma corrida Ironman, meio Iron. Imagino que tem muita dor envolvida. Mas ao final de um desafio físico como esse, você bate no peito e fala, venci. Tenho orgulho de ter vencido o desafio físico. Depressão, por exemplo. Porque há décadas atrás, quando eu comecei nessa história, seja como jogador ou treinador, talvez alguém ainda mais no esporte, esse ambiente que nos traz uma coisa assim de resiliência, de rigidez, mas são seres humanos que vão ter. O maior exemplo é Simone Biles, na última Olimpíada, a maior estrela, né, da Olimpíada, não conseguiu competir. Eu estou falando de um caso extremo, em todas as condições, você pensa, Estados Unidos, cercado de condições ideais, um ambiente onde ela está ali, então ela não conseguiu.
Mas eu tenho tido exemplos e casos de situações dessa natureza, que há 20 anos atrás eu engole choro. Para de frescura. Eu tenho dúvida disso. Algum de vocês fez esporte lá atrás? Treinador, não estou sentindo mesmo não. Engole choro, vamos embora, porra. Era assim. Não é mais. Uma das lições que eu tive recente também, como é que uma lição de aprendizado. Você imagina o seguinte: você tem um jovem na sua empresa, você vai promovê-lo. Você imagina que isso é um fator de motivação, não é verdade? Bom, promover a pessoa está no meu time, ela é reserva, uma jovem é backup. Vou promover você a titular. Alguém imagina que isso seja desmotivante? Não, porra, caramba. Eu tinha uma menina, veio jogar conosco, ela era de Curitiba, jovem, talentosa, começou conosco, ela era reserva, uma energia boa, treinando bem, tem potencial essa menina. Teve o campeonato carioca, ela entrou na final, jogou muito bem, eu pensei, vou promovê-la a titular. Trabalhei na terceira partida do Campeonato Brasileiro, você vai ser titular. Ela travou no jogo, tive que tirar. E ela fez uma live 1 ano e meio depois, ela chegou a ser internada por questão de depressão. E qual foi o gatilho da crise de ansiedade dela? O fato de se tornar titular. Não há uma ciência exata para isso. Será que eu não dei um osso excessivamente grande para ela roer? Essa é a questão hoje. Algo para mim seria impensável, que seria automático. Tá bom, pode lá, vai lá, não vou lá. Não, travou. Mas ela diz isso na live que ela fez, agradecendo aos cuidados, a toda a atenção que nós tivemos com ela, com um time, uma família que realmente se uniu a ela. E ela está muito bem hoje, vai retomando a carreira, mas ela travou. E o gatilho da ansiedade dela, da depressão, foi exatamente o fato da responsabilidade que ela passou a ter. Não estava pronta para aquilo, e para mim era algo impensável. Qual é o ônus de empreender? Legal, montar uma empresa, um unicórnio, a garotada fica nisso aqui. Mas tem o ônus da liderança e tem o ônus de empreender. E eu falo sempre isso, eu pergunto para os jovens, você quer realmente ser líder? Porque vê a medalha, vê o bacana, o cara está lá, numa reportagem, televisão, mas é o ônus da liderança, da responsabilidade, fazer aquilo que é certo, né? Desagradar as pessoas, serem impopular muitas vezes, serem compreendidos, antipatizados e sem a chance às vezes de se explicar, né? Quem aqui não teve que demitir alguém, não foi difícil demitir alguém, mas é da atribuição dele. Eu sempre costumo dizer o seguinte: demitir alguém é difícil. Imagina cortar alguém à véspera da Olimpíada. O cara durou 20 anos para aquilo, e alguém é responsável por acabar com um sonho. Um dos sonhos eu exterminei ao longo do tempo, mas é da atribuição do líder. Eu me lembro das primeiras dinâmicas dos jovens, nós criávamos alguns exercícios, já, agora falava assim para o grupo, agora você demite alguém. Aí começava a tremer, a garotada. Você é um empreendedor, você é um líder, tem que demitir, tem que cortar. Entramos em crise aqui, né? E aí esses exercícios, para que a gente possa entender o que tem por trás disso tudo. Eu acho que é muito importante. E aí eu acho que o tema do burnout, vamos começar aqui, né? Eu saí do meu negócio, investi em uma das lojas, abri ali e tal. Não é, eu não abandonei o sonho, não abandonei aqui, eu estou ajustando, né? Mas só volta quando der certo, é óbvio. Eu acho que só volta quando der certo. Só volta quando der certo. Porque nós vamos querer desistir. Quantas vezes? Né? Cicatrizes, né? Vim para cá, conversando com o igualmente, falando, olha, só volta quando der certo. Entende? As cicatrizes são semelhantes. Quantos de vocês já quase quebraram? Quando não precisaram desistir e abraçar uma carreira, entre aspas, um pouco mais segura ou tranquila, diferente da vida do empreendedor. Quem não pensa, uma carteirazinha assinada vai bem, né? Ter a carteira, não ter que fazer, né? Poxa, seria uma garantia, né? Então, mas não é a paixão de vocês, não é o que move vocês. A gente continua essa vibe de empreender. E tem muito disso. Quando a gente vai lá o curso de liderança, assim como nós ter contemplado no curso, que a gente traz, quais são áreas de interesse, né? E o burnout veio à tona. A consciência dessa garotada, da graduação, ali. Então, é um tema muito importante. Então, contando um pouco, eu migrei, deixei a economia para ir para o voleibol, recebi um convite para ir para a Itália, dirigir um time. Eu não era treinador, eu era um quase ex-jogador. E aí falei, cara, quero tentar. Falar com meus pais, a missão de vida, vai contar aos seus pais. Minha mãe, dona de casa, 5 filhos, 4 homens, então trabalho duro, uma empreendedora em casa, né? Não tinha burnout na época, ela tinha próxima disso, com 4 loucos lá se pegando. O esporte era uma válvula de escape para, né, canalizar energia para lá. E falar com ela ficou desesperada, obviamente, largar a economia, segurança, ela tinha totalmente razão, e para empreender, porque era empreender num ambiente de absoluto risco total,
né, num time que era desse tamanho, que a gente queria construir algo na Liga Italiana. Você tem noção, o time que eu fui dirigir era o último classificado da Liga Italiana de vôlei feminino. Faltava só uma partida para completar um turno, ou seja, metade do campeonato estava acabando. E tem até um parênteses rápido, que é um jornal italiano, dedicou uma manchete a mim na época, jovem, na época eu era jovem treinador de coragem chega para salvar em Salvador. E essa é uma questão que me fez pensar também. Coragem para quê? Aquilo era oportunidade na crise. Tinha um certo potencial, etc. E uma crise. O pior que estava, não podia ficar. Todos os meus empreendimentos foram em oportunidades em crise. Quando eu volto ao Brasil, eu dirigi a seleção feminina, que acabava de perder o Sul-Americano. Perder o Sul-Americano é crise, né? Bernardinho, corajoso, esse time aqui, dá uma oportunidade na crise. Quando eu migrei para a seleção masculina em 2001, o Brasil tinha acabado de ficar em 6º lugar na Olimpíada de Sydney. 6º lugar para o voleibol masculino é demissão sumária. Oportunidade na crise. Eu voltei. Então, só em oportunidades hoje. Aqui tem chance, tem potencial, trabalhando bem. Vamos cortar um pouquinho a grama aqui, vamos ajustar ali, aqui tem uma chance de fazer bem feito. E aí eu fui e falei para meu pai, minha mãe desesperou, falou, esse filho vai morrer de fome, quando eu tinha 2 anos de idade. Esse filho vai morrer de fome, você não vai conseguir manter a sua família, está aí morto de fome, mas enfim, seguimos. Falei com meu pai é advogado, tributarista, sentado na sala lendo, não sei se a Fabiana conhece, é um bom de origem, meu apelido é Rezende Guerra, ele é o Rezende. Enfim, fui lá falar com ele, ele disse, vou tomar uma cortada dele, você é maluco, vai treinador de vôlei, período da idade. Ele olhou para mim, é o que você ama fazer, pai, eu adoro esporte, eu gosto de viver do esporte. A minha pergunta era, seria possível viver do esporte? Seria possível viver dessa minha ideia que eu tenho que vou largar para empreender e fazer algo assim? Você sai, muitas vezes você larga. Muito dilema, às vezes, no início da carreira, será que eu deixo a minha profissão, vou empreender? Fico um pé aqui, um pé lá, como é que é? São os dilemas dentro do início da jornada empreendedora. E era no início da jornada. Será que eu consigo? Como é que é, não é? Ele falou, então vai, faz bem feito, mas só volta quando der certo. Vai ter o medo, né? Não posso voltar, não? Ou, na época, o André lá, a gente me levou para garantia. André, posso lá tentar? Eu posso voltar depois? Pode não, vai embora. Fato é, só volta quando der certo é algo que até hoje, na minha cabeça, martela. Qualquer situação, só volta quando der certo. O dar certo é você comportar nossas empresas, as pessoas. Quanto tempo a gente dedica às pessoas? Acredito que a gente esteja dedicando um pouco mais de tempo às pessoas. Mas quanto tempo você dedica à pessoa mais importante que é você mesmo? Então a questão, acho que esse encontro tem a ver com isso. Dedicar tempo a nós, a crescimento. Como é que eu posso evoluir como líder? Como é que eu posso fazer? Então acho que essa é uma questão importante. É aquela história da alusão do... Você vai voar, né? Então você vai entrar no avião, né? Machos, oxigênio cairão automaticamente. Primeiro em quem? Em você. Coisa dos outros. Então acho que esse é um encontro para isso. Reflexão, autoconhecimento, crescimento, evolução, como me tornar um líder melhor, como lidar com gerações diferentes das que eram. Eu vou até passar um vídeo muito rápido sobre como é que a gente estabeleceu uma cultura, e a minha pergunta é possível isso hoje, ou isso não é um gerador de burnout? E só para concluir essa questão do burnout, eu comecei dando aulas, eu era assistente do Vavo lá na PUC. Foi para São Paulo, me abandonou, e queria enfrentar esse ambiente de muita questão de burnout, porque São Paulo... Por que migram para São Paulo? Você está volta para o Rio. Entendendo por quê. Mas o fato é que fiquei lá e na segunda-feira retrasada começaram as aulas. Na matéria que a gente. Uma como jogador, 6 como treinador. E queria então fazer essa introdução aqui te perguntando. Primeiro, obrigado pela sua participação aqui conosco e sua visão sobre esse tema. Prazer estar com vocês aqui. Eu tive algumas oportunidades lá atrás com a Endeavor. Eu me tornei empreendedor em 85. A vida é feita de escolhas, né? Toda escolha é uma bifurcação, né? Você faz uma bifurcação. Você larga uma carreira de médico para empreender. Você pegou uma estrada diferente. E eu, economista formado, fui levado para trabalhar num banco de investimentos. Garantia. Eu vi estagiário do Banco Garantia. Como é que eu errei no meu caminho? Eu fui de patrocinadores. Hoje estou correndo atrás de patrocínio e poderia ter patrocinado hoje um monte de times. Na verdade, eu errei nessa escolha. Mas era a minha paixão. Eu fui tentar viver da minha paixão, que era o esporte. Antes de falar rapidamente dessa história, para a gente poder falar. O ambiente de empreendedorismo e alta pressão é um dado da Endeavor do México, que eu recebi, da Alex, e o dado é o seguinte: 6 a cada 10 empreendedores em alto crescimento já passaram ou estão passando por sintomas moderados de burnout. 6 a cada 10. 3 a cada 10, sintoma grave de burnout. Só 1
a cada 10 que nunca passaram. Então, estatisticamente aqui nessa sala, se você olhar para o lado, se você não está passando ou nunca passou, alguém já passou por algum sintoma similar. Tem taxa de transtorno de ansiedade diagnosticada clinicamente. Qual que é o país? Número 1? Não é os Estados Unidos. Não é o Japão, não é a Noruega. É o Brasil. A média mundial 3% da população, Brasil 9%. Triplo da média mundial. E qual vocês acham que é a cidade do Brasil que tem a maior taxa de transtornos? Naturalmente, São Paulo. E um dado recente também, que saiu em 2022, em relação a hoje, $1 trilhão por ano por não tratar corretamente depressão, ansiedade e demais síndromes associadas à saúde mental. A partir de 2020, a maior causa de incapacitação do ser humano deixou de ser infarto, deixou de ser acidente, deixou de ser câncer e passou a ser depressão. Isso já era previsto para ser a partir de 2020, mas a pandemia, inclusive, acelerou esse processo. E oculta da falta de saúde mental, que existe já um certo tabu associado a esse tema. Vamos tentar desmistificar alguns pontos e conversar com uma pessoa que vive a vida inteira num ambiente de alta performance, num ambiente de pressão. Muitas das experiências do esporte dá para fazer um paralelo direto com o ambiente corporativo, então realmente para ser esse bate-papo. E é um obstáculo pouco falado e vamos tentar quebrar algum desses tabus e falar hoje aqui baseado em neurociência, baseado em experiência, baseado na literatura que já está disponível, que é a performance em ambiente de autocrescimento, em algo que hoje vem atrapalhando muito, vem sendo um obstáculo para que essa alta performance possa se manter cada vez mais sustentável e que as empresas permaneçam nesse ambiente que possa contribuir não só para o crescimento profissional, como pessoal também dos empreendedores e empreendedoras, mas também do seu time. Alta performance em ambientes de autocrescimento, que é, imagino, a maioria, se não todos vocês, vivem essa demanda. Mas muito no crescimento pessoal, essa é uma provocação que a gente vinha fazendo já há bastante tempo na Endeavor, sempre ajudou muito do lado de vista da empresa, do ponto de vista do lado da empresa, mas também muitas vezes a gente sabe qual que é o desafio que nós empreendedores vivemos quando a gente está lá na luta e buscando esse crescimento, e muitas vezes esse crescimento acelerado, a gente tem muito pouca literatura, tem muito pouca oportunidade dessa troca. A Endeavor desde 2013, estamos completando 10 anos junto dessa rede maravilhosa, e um grande prazer, uma grande alegria estar hoje aqui com vocês no evento, ao lado aqui do coach, a gente chama ele carinhosamente de Coach B, e a gente vai falar sobre o nosso tema de hoje. A gente vai ter um papo inicial, e muitos de vocês até devem conhecer Paraty, mas a gente espera que nos próximos 2 dias vocês vivem uma experiência diferente, única, por conta de quem está aqui nessa sala. A gente, apesar de que a gente vai trazer uns grandes estrelas para falar com a gente, não estamos num evento, um congresso, com um monte de palestra, com um stand de venda. Não é o conteúdo necessariamente que vai fazer toda a diferença no evento. O maior valor desse evento a gente espera que vocês tirem é de fato as vivências que vocês façam em conjunto. Então, e a intenção de gerar impacto no ecossistema, isso é o que une todos vocês aqui, não é só o negócio que vocês estão construindo, mas o desejo de gerar um impacto, de ser protagonista na transformação do ecossistema. Olha um Palo Alto ali também, Vocês são empreendedores que levam mais ou menos 70 empresas apoiadas ativamente, um impacto gigante na economia. Mas o FAIU da Amazon para a gente é o FAIU de impacto da Endeavor, é o nosso círculo virtuoso de impacto, que começa com uma seleção bem feita. A Endeavor é específica. A calma da mente te levará ao unicórnio. Aê! Ele sempre manda pra frente. Aqui, 3. Aê!